Valendo! Boa noite a todos vocês. Para vocês que estão ao vivo conosco, muito obrigado. Eu falava ontem à noite, na última live, da importância que é quando a gente consegue ter pessoas interagindo, trocando. A gente cresce muito juntos. E para você que está assistindo a gravação, fica o convite. Toda quarta-feira, 22 horas, 22h05, 22h10, a gente começa esse grande bate-papo, que é, na verdade, um grupo de estudos. Um estudo focado não em livros, mas em casos reais. E hoje a gente não vai fugir à regra, não é mesmo, Patrícia? Exatamente. Hoje a gente lançou no grupo uma enquete sobre quais temas seriam importantes serem tratados. E a primeira questão que chegou para nós é um tema muito interessante, de muita relevância, e o olhar sistêmico, ele faz uma diferença tremenda na adoção. Filhos adotivos são um problema? Uau, muito bom. Agora deixa eu também fazer o seguinte, tem gente que vai assistir a gravação que ainda não nos conhece. Então vamos começar pelos nomes. Meu nome é Paulo Barbosa, sou hipnoterapeuta, sou estudante de psicologia, sou um aficionado por conhecer como funciona a mente, o corpo, a vida. Na verdade, a minha grande motivação é saber quem somos e por que somos. E nessa base eu percorro os mais variados caminhos, desde lá da filosofia, e atualmente, para você ter uma ideia, eu estou começando a despertar para a bioenergética. Então, cada live sempre vai ter alguma coisa nova, né, Patrícia? Graças a Deus, porque a gente precisa crescer de conhecimento diariamente. Eu sou Patrícia Miquelon, advogada, consteladora sistêmica e uma fanática por esse mundo das energias. Estou estudando junto com o Paulo, a gente está estudando mecânica quântica, física quântica, bioenergética, epigenética. Então, quanto mais conhecimento a gente puder adquirir e compartilhar com vocês, essa é a nossa missão. Muito bom, muito bom. É importante lembrar a vocês que essas lives, elas são muito fundamentadas, direcionadas a profissionais da ajuda. E é sempre bom lembrar quem é o profissional da ajuda, Patrícia. Profissional da ajuda. Todo mundo que resolve servir a vida de alguma forma, auxiliando outra pessoa. Advogado, médico, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, enfim, terapeutas holísticos, hipnoterapeutas. Quanto mais você tira da sua vida para dar ao outro, o seu tempo para se dedicar a olhar para o outro, entender o outro, imprimir uma empatia em relação ao outro, você é um profissional da Ordem da Ajuda e você deve fazer sim parte deste grupo para ampliar conhecimento, para ter um resultado mais efetivo no seu atendimento e na cura dos seus clientes. E a gente pode também dar exemplos, né, Patrícia? Eu estou escondido atrás da câmera fazendo uma pequena regulagem, mas às vezes a pessoa pensa assim, eu sou, sei lá, enfermeiro, eu não sou isso aí porque eu não sou psicólogo, eu não sou um terapeuta, eu não sou reikiano, eu não sou uma pessoa que lida com terapias florais, por exemplo. Mas a pessoa está lá cuidando do corpo das pessoas todos os dias. Um exemplo que eu gosto muito de falar com vocês é o exemplo dos cabeleireiros, por exemplo, né? Por exemplo, ficaria redundante. Hoje eu fui cortar cabelo e o cabeleireiro me disse o seguinte, você sabia que existe um dado científico que explica que um psicólogo leva de 3 até 5 sessões para conseguir adentrar o mundo psicológico do paciente, do cliente? Sabe, passar por aquela barreira dos pressupostos, dos sintomas, E aí ele disse, você sabia que o cabeleireiro, já no primeiro corte de cabelo, ele consegue quebrar essa barreira? Eu não acredito. Uau, que interessante, porque ele me falava do shiatsu, olha que bacana, me indicou estudar shiatsu, e pode ter certeza que eu vou estudar, doente para aprender. É que existe o toque, quando existe o toque, você transpassa muitas barreiras. E a hipnoterapia nos mostra realmente o poder disso, né? Exatamente. Mas, Paulo, é muito bom lembrar que existem os profissionais da Ordem da Ajuda, mas ajudar faz parte da essência da natureza humana. Então, mesmo aqueles que não ganham a vida auxiliando os outros, eles também podem fazer parte desse grupo
para aprender como auxiliar sem se comprometer, sem interferir no destino alheio. Muito bom, excelente. Então, agora todos estamos cientes de quem são os profissionais da ajuda. Vamos começar a falar do tema de hoje, porque o tema de hoje é maravilhoso. Foi um tema proposto lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. A gente tem um grupo onde todos esses profissionais da Ordem da Ajuda podem todos os dias compartilhar um caso e a gente debater esse caso e com um olhar sistêmico compreender. Hoje mesmo coloquei um vídeo que eu achei extremamente poderoso, mostrando o que eu venho afirmando há muito tempo. Se você tem um olhar sistêmico, você pode se tornar mais preciso, assertivo, né, no teu diagnóstico, no teu olhar para o teu paciente ou para o teu cliente. Mas mais do que isso, você economiza o teu tempo e o tempo da pessoa que te procura e caminha para uma solução que nós podemos chamar de uma solução ultra breve. E isso traz para você crescimento. Por quê? Eu, por exemplo, na minha terapia, para cada pessoa que eu atendo, eu tenho em média 1 ou 2 novos clientes. Por quê? Porque as pessoas saem de lá impactadas pela transformação e falam para as outras pessoas e não falta gente com problema. Só que as pessoas não sabem aonde resolvo os meus problemas. Quando a pessoa ouve que, poxa, eu fui lá, cheguei lá de manhã, saí de tarde, eu era outra pessoa e desde então a minha vida mudou, a pessoa quer saber onde é que é isso, o que ela faz. E isso valoriza teu tempo. Porque ao invés de você passar muitas e muitas semanas com a mesma pessoa, você, em 1, 2 ou até 3 encontros, você simplesmente encaminha a pessoa para um novo viver. E hoje o tema é filho adotivo. Filho adotivo. Filho adotivo é um problema? E aí, Paulo, filho adotivo é um problema? Olha, eu falava em off que eu sempre tive um desejo muito grande de adotar uma criança. Lembro ainda quando eu era adolescente, com a primeira namorada a gente já tinha essas conversas. Mas preciso também ser honesto, né, comigo mesmo, que sempre que pensei numa adoção, tive muito medo. Medo do quê? E falávamos, eu e a Patrícia aqui antes de começar, dos medos totalmente irracionais. Por exemplo, será que esse filho vai gostar de mim? Será que esse filho vai ser um rebelde, um cara que arruma confusão onde ele está? Se for uma menina, vai ser uma menina pacífica, do bem, querendo estudar, crescer? Ou será que vai ser uma menina do avesso, né? Um pandemônio na vida que nenhum pai consegue controlar? Então, eu sempre tive muito esses medos. Será que você já teve medo assim? Se você já teve, eu vou te pedir uma gentileza. Coloca um comentário, seja está ao vivo aqui, coloca aqui do lado. Se você está assistindo a gravação, coloca nos comentários embaixo. Coloca aí hashtag medo, tá? Se você quiser ir além, quiser compartilhar conosco qual é o medo que você tem, mesmo que você está assistindo a gravação, compartilha com a gente, porque a gente está sempre acompanhando os comentários, né, Patrícia? Exatamente. Mas medo. Medo de se tornar um filho rebelde, medo de se tornar um drogado, medo de não saber como é que essa criança vai reagir, se vai contar sobre a adoção, se não vai contar sobre a adoção. Realmente, a adoção não tem garantias que vai dar certo, ou mesmo não tem garantias de que vai dar errado. Filhos biológicos, quem nos garante que eles não darão problema? Essa pergunta é um terrorismo puro, né? Como é que você vai garantir que o teu filho biológico vai ser o ser que você espera? Afinal de contas, só de esperar alguma coisa de um filho, a gente já está quebrando tudo que deveria ser, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. A questão que chegou pra gente hoje, sendo bem pontual e objetiva, foi que uma pessoa fez uma constelação familiar, ele tem 2 filhos adotados e o constelador falou pra ele que ele não deveria ter adotado porque a adoção é errado, porque a adoção sempre dá coisa que não presta. Né? Não foi exatamente nessas palavras, eu não me recordo. Posso começar a listar os medos? Pode começar. Vamos listar medos? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o pessoal que está nos ouvindo. Pessoal, levanta a mão, quem pode nos falar, abrir, compartilhar o coração, assim como eu fiz, de que medos você tem. Eu vou colocar o número 1 aqui, já que eu comecei com um depoimento pessoal. Se vocês nunca pensaram na possibilidade de adotar, vocês podem compartilhar com a gente medos de
clientes, de pacientes de vocês Já que vi já isso. esboçaram. Ah, eu penso em adotar, mas o meu medo é de que. Vocês podem compartilhar com a gente. Eu vou botar aqui rebelde, tá? Que é aquele que, vira um pandemônio na vida. Que vira O caso problema. que chegou para nós até hoje é exatamente isso, que um filho de 18 e outro de 21 anos estão revoltados, eles estão muito rebeldes e revoltados, não aceitam a autoridade paterna, enfim, nesse sentido. Eu não estava lembrando disso. Bacana saber que mais gente tem problemas com isso. 2. Quem vai levantar a mão aí? Quem vai nos passar, por favor? Quem é o primeiro? Vamos botar aqui na galeria. Quero ver vocês todos. Aí, galeria. Estou vendo a Cris, estou vendo a Giuseppa. A Ellen está com a câmera desligada. Cris, vamos lá. Liga teu microfone e manda bala. Fica à vontade. Teu microfone está desligado, querida. Ela desligou. Ah, agora sim. Agora é só ligar a câmera. Tu desligou a câmera. Desligou Fala, o Cris. microfone. Só um pouquinho que ela desligou o microfone. Perfeito, vamos embora. Uau! Nossa, que Perfeito. sensacional. Olha, por isso que é bom que a gente cresce juntos, né? Giuseppa, tua vez? Vamos lá? Só ligar o microfone. Aí, tá ligado. Desligou? Pronto. Ligou. Arrependimento. Se arrepender? Tá bom. Pessoal que está com a câmera desligada, por exemplo, temos duas L, né? Uma com H e outra sem, a Aline. Vocês poderiam participar com nós mesmo através do áudio, sem ligar a câmera? Eu vou te falar um medo que eu tenho, ou tinha, antes de ter um olhar sistêmico. Envolvimento com drogas. Então eu vou botar vícios, pode ser? Pode ser vício. Quem é que está com o microfone aberto, ele pode mandar bala. Aline? Perfeito. Uma palavra, o que seria isso? Medo da origem. Medo da origem? De onde A vem? Patrícia te entendeu, Aline, eu não. Depois a Patrícia explica. De onde vem? Origem. Tá, mas o que vocês... Como Quem isso são os seria... pais? O medo de quem são os pais, a história do pai, o que o pai fazia, o que a mãe fazia. Tá. Falta as duas. Ellen. Ellen ligou o microfone. Vamos lá, Ellen. Oi, Bora. Ellen. Aparece na câmera aqui, não? Parece. Não ser amado. Uau. Desconexão de afeto. Cara, eu vou botar na íntegra, não ser amado, porque eu acho que isso aqui é poderoso. Tá faltando a Ellen com a... Ellen? Tá com o microfone ligado já, Ellen. Pode falar. Oi, bem-vinda. Boa noite. Tudo Viu? certo. Mas certamente você já ouviu comentários por aí. E nesses comentários deve ter algum que te vem à mente agora. E em adotar? Isso. Ou até casos que a pessoa adotou e está vivendo ou viveu o problema também. Muito bem, Ellen. Adaptação e pertencimento. Perfeito, perfeito, Ellen. Muito obrigada. Faltou espaço aqui. Faltou. Eu vou botar 7 aqui, pode ser? Exatamente. Vai, essa é forte.
E aqui a gente pode divagar por vários mundos, né? A questão, às vezes, de se adotar alguém de uma raça, de uma etnia diferente, o preconceito que pode sofrer, às vezes velado, às vezes escancarado dentro da própria família. Tá, a gente ficou com 8 então, e com um flip chart bem bagunçado, não tem problema, a gente está aqui para aprender, não é para fazer. Tá? 1, rebeldia. 2, amor. Tá, mas para aí, aqui a gente teve... Aqui é o amor do pai não amar o filho. E aqui nós temos o amor do filho em relação ao pai. São então, dois vou botar amores aqui, diferentes. amar o filho. Amar o filho. Tá? 3, arrependimento. Putz, isso aqui eu acho que eu também tenho esse medo, hein? 4, vícios, esse medo eu tenho terrível. 5, da origem, isso aqui eu confesso que eu... 6, não ser amado por esse filho, caramba, isso aqui deve ser terrível. 7, pertencimento, quer dizer, será que ele vai se sentir parte dessa família? E 8, será que a família vai aceitar essa criança? Caramba, beleza. Por onde que você quer começar, Paty? A gente combater isso aqui. Vamos começar a tirar os véus desses medos. Então, como é que a gente pode quebrar essas barreiras? Deixa eu só fazer Deixa. Aqui, ó, a gente já falou disso, mas só para pontuar. Não está na frente do flipchart, né? Não. Então, Paty, me ajuda aqui, ó. Vamos passar um círculo em torno de cada número que pode acontecer com um filho de sangue. Vamos. Tá? Vamos começar por aí. Um filho de sangue pode ser rebelde? Quando eu falo rebelde, eu falo encrenqueiro, eu falo vagabundo, aquele que não quer trabalhar, não quer nada pra vida. Pode. Será que eu posso não amar um filho, mesmo sendo de sangue? Difícil. Eu já vi isso acontecer. Eu já tive difícil, paciente. É difícil, é muito mais difícil, mas é possível. Vamos deixar essa em stand-by, tá? Coloca um asterisco. Vou botar aqui um asterisco, porque eu já vi isso acontecer e era a maior dor dessa mãe, porque ela olhava pro filho e ela dizia, é meu filho. Como é que eu não amo? Eu amo, mas eu tenho medo dele, eu tenho uma coisa dele e não consigo amar do Mas mesmo não jeito é que eu falta de gosto amor dele. ao filho, né, amor? Pois é. Então, realmente, arrependimento. Você se arrepende de ter um filho? Já vi Nossa. mães e pais arrependidos. Principalmente quando estão na gestação, né? Às vezes na gestação, às vezes nos primeiros Mas você já viu dias. um pai de um filho de 15, 20 anos dizer que ter arrependido de ter esse filho? Já. Sério? Pode ter sido só da boca pra fora. Vamos Mas deixar eu um já ouvi asterisco aqui, muita tá? mãe dizer, se eu fosse mãe hoje, se eu pudesse escolher, eu não seria mãe. Mas aí eu acho que não tem a ver com o filho, tem a ver com ser mãe, com a responsabilidade e tal. Eu acho que tu tá na frente da câmera. Acho que não. 4 vícios. Bom, esse aqui eu posso circular. Esse, certo. Biológico, não biológico. Não, isso aqui não. Né? Então, esse aqui passa. Esse passa. Não ser amado. Alguns filhos têm medo de não ser amado pelos seus pais. Cara, o que eu vejo de filho que tem raiva do pai, não sei o quê, eu diria que 40, 50% das terapias que a gente faz, a gente tem que ir lá no pai e na mãe para refazer essa relação, porque não é que o filho não ama, ele até ama, Exatamente. mas ele cria aquele personagem fictício que ele odeia. Então, eu vou arriscar botar aqui. Pertencimento. Gente, isso aqui é barbada. Acontece Quantos muito. de nós aqui, entre nós aqui, quantos de nós não conhece o avô direito, não sabe de onde veio a família? Olha a Cris levantando o dedo lá. Eu também. Eu não conheço direito os irmãos do meu pai e por aí iria. Eu vou pedir para a Aline desligar o microfone e para Ellen com H desligar o microfone, só para ficar mais limpo a transmissão. Pertencimentos. Quer falar, Cris? Abre o microfone. Verdade, Cris?
Muito bem observado. Vai, essa aqui vai render, hein? Tô vendo que isso aqui vai render mais que uma live. Sim. Tá, a família aceitar... poxa, vou pegar o caso de homossexuais, vou pegar o caso de o filho que às vezes nega a profissão do pai, sei lá, teu mundo aí do jurídico, né? O pai é juiz, o avô foi juiz, advogado, As ovelhas negras, o né? filho resolve, sei lá, abrir um comércio. As ovelhas negras da família, a gente pode Isso dizer. aqui, tranquilo. 9, culpa. Nossa, como os pais carregam culpa pelos filhos lá, né? Tanto biológicos quanto adotivos, né? Porque quando tem irmãos também existe isso, de eu dou mais amor, mais atenção para um, tem mais cumplicidade, uma relação mais afetuosa com o outro, e os pais se culpam às vezes por causa disso. Então tem os dois lados. Tá. Vamos para a solução. Vamos. Gente, eu acabei de perceber uma coisa aqui para vocês terapeutas. A quantidade de tratamentos que a gente faz dos filhos que não perdoam os pais, que estão ferrados na vida, provavelmente com depressão, porque no seu coração não conseguem amar os pais. Mas eu, pelo menos, não recebo. E aí eu sei que isso diz respeito de cada terapeuta, né? A gente recebe casos que condizem com os nossos problemas. Sistemicamente é assim, tá? Se alguém não conhece isso, a gente pode falar disso num outro dia. Mas a pergunta é, vocês recebem pais que se sentem culpados em relação aos filhos para atender de vez em quando? Vocês recebem muitos pais? Porque a gente sabe que tem muito pai que se sente culpado em relação à criação do filho e tudo mais. Mas esses pais buscam ajuda? Então, eu vou pedir para vocês colocar nos comentários aí do lado, para a gente não gastar o tempo, que é precioso, né? Mas, por favor, coloque nos comentários que depois que terminar eu vou ler os comentários sobre isso. Patrícia, tu vai fazer como agora? Tu vai pegar um por um dos pontos e vai abordar ou tu vai ter uma outra postura? Eu quero estabelecer um debate. Beleza. Né? Então eu sigo aqui. Eu vou elencar alguns pontos que precisam ser observados num primeiro momento numa adoção e para que essa adoção dê certo ou não. E aí a gente bate um papo aqui, faz uma troca. Então a primeira coisa que eu preciso falar em relação a este caso que nos foi trazido, é que Bert Hellinger, quando começou os estudos dele de constelação familiar, quando ele começou a fazer constelação familiar, ele era extremamente taxativo, ele era contra a adoção. Ele não aceitava, ele dizia que... Não é que ele não aceitasse. Quando ele mostrava no campo de constelação como é que era o processo de adoção, ele dizia que a adoção não dava certo nunca. Certo? Até que por volta de 2002, uma advogada argentina, que é minha professora de Direito Sistêmico, a Cristina Laguno, ela chegou para ele e disse: Bert, eu gostaria de ser hellingeriana, eu gostaria de estudar com você e aprender com você, só que eu possuo 2 filhos adotados e eu não vou devolver os meus filhos para seguir os teus ensinamentos. Como é que a gente vai fazer? E aí ele pediu um tempo... Asterisco, corajosa ela. Super corajosa. Se você já assistiu algum vídeo de constelação do Hellinger, na internet tem vários, você vai entender por que eu estou sublinhando esse corajosa. Assista uma constelação feita pelo Bert Hellinger. Tem alguns vídeos na internet disponíveis. Então, ela foi super corajosa, ele pediu um tempo para pensar e analisar. E naquele momento ele disse que ele observou o caso específico, ele colocou num campo de constelação o caso dela e ele disse que ali estava autorizado. A partir desse momento, o Bert começou a quebrar algumas barreiras em relação à adoção e os processos de adoção, tá? Então hoje não existe nenhum problema a adoção pode dar sim muito certo, desde que os adotantes façam um checklist antes do quão importante para eles é e o que significa aquele processo de adoção. Vamos começar com algumas perguntas que precisam ser feitas. Por que eu quero adotar? Por que eu e meu companheiro queremos adotar uma criança? Não posso ter filhos biológicos?
infertilidade, seja feminina ou masculina do casal. E aí eu vou me recorrer para saciar a minha necessidade de ser mãe a um processo de adoção. 2, eu tive vários abortos ou até mesmo tive filhos, mas por alguma razão eles não puderam permanecer comigo. Tive abortos, diversos abortos, ou mesmo perdi um filho por uma doença, por um acidente, e eu agora então resolvi que, como eu não posso mais ter filhos biológicos, eu já estou numa idade avançada, eu vou adotar. E Qual que é o 2? o 2 é quando perdeu o filho por aborto ou por morte. Tá, não. Eu quero que tu coloque numa palavra, porque às vezes essa palavra é a chave do entendimento. Então eu estou tentando uma substituição. Exatamente. Seria essa palavra? Seria essa palavra. Nossa, que horrível. Eu não vou colocar essa palavra aqui. Acho que eu botei aqui o caminho pacífico, o caminho para dar certo. Tu vai me colocar uma palavra dessa? Não. O caminho para dar certo vai ser depois, quando a gente vai quebrar esses pontos. Mas são as motivações principais das pessoas. Tá, vamos lá. Vou tentar te acompanhar. Por que adotar? Por que adotar? Por que eu quero adotar? Tá. Porque eu não posso ser filho, eu não posso ter filho, não posso ser mãe ou eu não posso ser pai. E aqui poderia entrar a questão dos casais homossexuais, enfim. Então, é a motivação, certo? Por que eu estou fazendo isso? Sim, mas por quê? Porque eu não, daí desmembra aqui, 1.1. Tá, foi. Porque eu não posso ter filhos. Infertilidade. Ok. Pode colocar aqui, infertilidade. Já. Vai embora. 2, eu tive um filho, seja eu tive uma gestação ou mesmo meu filho nasceu, mas por alguma razão eu perdi, seja num aborto ou seja por uma doença, por um acidente, uma morte desse filho. E não importa a idade dele. Tá. E aí, o que é isso? Por substituição. Sério? Tá. E o que talvez não seja tão comum, mas existe, e eu conheço um caso assim, que eu adoto para não ficar sozinho na velhice. Eu quero alguém para me cuidar quando eu ficar velho. Nossa, isso só tá piorando, né, gente? Se concorda comigo, bota no comentário. Ó, a Aline tá rachando daí lá. A Cristina só falando sorriso assim, ó. Tá, como é que eu coloco isso aqui? Fala aí. Adotar para não ficar sozinho na velhice. Amor bengala. Amor bengala, pode ser um amor bengala. Medo da solidão? Medo da solidão. Pode ser? Vai ficar todo mundo entende? Pode ser, medo da solidão. Quando eu vou adotar uma criança para não ficar sozinho. E isso às vezes a gente vê, Paulo, muito em casos de mulheres que não têm companheiros e elas se sentem tão sozinhas e aí elas não conseguem gerar um filho porque não tem um companheiro, porque precisa de um óvulo e de um espermatozoide para que uma criança venha ao mundo e elas vão adotar. Fiquei louco pra te fazer uma pergunta agora, mas eu lembrei que é só para filho adotivo, não pode ser de filho. Então, primeira coisa, motivação precisa ser analisada aqui para uma adoção dar certo ou não dar certo. E agora eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que com essas motivações aqui é possível que uma adoção dê certo? Chega um pouquinho mais frente na câmera e fala com elas, que eu vou tentar pôr aqui pra gente. Olha lá, Cris, pode abrir o microfone, Cris. Mete bala. Pode falar, Cris. Liga o microfone. Teu microfone, Cris, está desligado. Agora sim. Nossa, essa aí. Olha, você Perfeito. joga no time da Patrícia. Terrível.
Perfeito, perfeito. Como a vida é, né? A vida como ela é. Que mais, gente? Essa aqui, ela faz parte da motivação, mas ela também vai fazer parte do segundo movimento que a gente precisa observar para a adoção. O que é a postura do adotante. Tá, então aqui na frente vai ter postura. Postura do adotante. Eu vou abrir. Hoje nós vamos gastar folha, não tem problema. 2. Postura. Bate. Vê se não está na frente do flipchart, porque tem espaço ali em direção à cortina bem tranquilo. Deixei ela botada aqui. Quer que eu coloque já o Qual a pena? postura do adotante? Pena daí. Pena. Tá. Que O mais? adotante, ele vai para um processo de adoção e quando ele se identifica com alguma criança, ele pensa assim, ai, livrei essa criança de um destino trágico. Eu tenho um exemplo muito próximo nosso e não é para pouco a confusão que se vive nesse caso. Eu me coloco como o salvador daquela criança que graças a mim ela vai ter um destino muito melhor, porque eu tenho condições financeiras, porque eu tenho uma estrutura familiar mais adequada. Deixa eu só dar esse exemplo, porque para ver como essa questão da pena, ela está também na motivação. Sim, por isso que eu falei Porque que faz esse parte caso das que duas. eu estou trazendo, eu acho que tu já entendeu qual é, a gente não vai dizer nomes aqui, essa pessoa, ele se sente como um excluído, como uma vítima do mundo e da sociedade. Sim. E aí o que ele faz? Ele vai e olha para